Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comiam sem tomar banho e sem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestas, pois a doutrina que ensinas são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição de homens. E disse-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vos poderei receber de mim, eu compro, isto é, consagro a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bênção poder receber a palavra de Deus. Que bênção poder deixar a palavra de Deus chegar ao nosso coração. Palavra tão clara, dirigida da parte do Senhor para nós, com a intenção de nos ajudar a viver bem a nossa fé. Nós acompanhamos hoje Jesus no Evangelho. Parece no Evangelho de hoje que Jesus está zangado com uma atitude dos fariseus, porque o fariseu é o sinônimo do homem hipócrita, do homem que não quer viver a verdade em Deus e fica pendurado nos costumes. E Jesus se alterava todas as vezes que alguém queria modificar a lei de Deus, porque em Jesus estava a verdade em plenitude. Então todas as vezes que Jesus percebia que as autoridades estavam querendo mudar ou trocar a palavra pelos costumes, o que era que Jesus fazia? Jesus se levantava. Ele não ficava de boca calada. E aí ele dizia de maneira bem direta a verdade de Deus. Foi isso que aconteceu hoje no Evangelho. Jesus é interpelado por um fariseu que existe coisa pior do que
não lavar as mãos que nos faz perder a bênção de Deus. Tem coisa muito pior. E aí Jesus vai dizer no Evangelho, porque está em conformidade com a leitura do livro do Gênesis, que diz que Deus criou o homem à sua imagem. Então Jesus no Evangelho, ele vai fazer essa ponte, ele vai nos levar a perceber que nós somos criaturas que trazemos a marca de Deus. A imagem de Deus não é apenas numa dimensão biológica ou física, é muito mais do que isso. Nós somos a imagem de Deus porque nós trazemos em nós tudo aquilo que Deus é. Tudo aquilo que Deus é está presente. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus critica o fariseu porque ele quer ser mais parecido com os homens do que ser a imagem de Deus. Eles estavam tão preocupados com as coisas dos homens que estavam perdendo a beleza de Deus. E é isso que a palavra nessa noite quer dizer para nós. Eu preciso ter muito cuidado para não perder a beleza de Deus. E às vezes a gente quer ser tão parecido com o mundo que a gente vai perdendo sem se dar conta a nossa verdadeira beleza. Porque a nossa verdadeira beleza está em Deus. Mas a gente quer se parecer tanto com o mundo, seguir o que o mundo dita, aí eu vivo de acordo com o que a sociedade dita. Aí é onde está o perigo, porque a gente vai esquecendo de viver segundo o que Deus dita para nós. Então o Evangelho e as leituras, aliás, da liturgia da palavra dessa terça-feira, vem nos alertar a respeito disso, filhos. Nós nunca devemos perder a nossa beleza, a imagem de Deus. Eu nunca posso perder a imagem de Deus, porque Ele me fez a sua imagem. Tudo aquilo que Deus é, eu trago dentro de mim. E a gente vai descobrindo. Deus é amor, sim ou não? Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é acolhedor, Deus é preconceituoso, Deus é mentiroso. Então todas as vezes que a gente vai desfigurando esse rosto, essa imagem de Deus, é como se nós fôssemos perdendo a graça de Deus. Então eu nunca posso esquecer disso. Eu sou a imagem do mundo ou eu sou a imagem de Deus? O que é que vocês acham? Nós seres humanos, nós somos a imagem de Deus ou nós somos a imagem do mundo? Quem acha que o ser humano é a imagem do mundo? Levante o braço. Quem acha que o ser humano é a imagem de Deus? Que bom que você sabe disso. Verdadeiramente, nós somos e fomos criados à imagem de Deus. Então, eu tenho que me esforçar dia após dia para não perder essa identidade. Aí vem o segundo passo, filhos. E o que é que nos leva a perder a imagem de Deus? Quando é que eu sou mais parecido com o mundo do que parecido com Deus? Quando eu faço tudo aquilo que é contrário a Deus. Por exemplo, Deus é amor, não é verdade? Se eu sou a imagem de Deus, isso implica dizer que eu também sou o amor, que eu também tenho que amar. Aí eu me pergunto, e por que muitas vezes
eu deixo de amar para odiar? Não é bom se perguntar sobre isso? Por que que eu sou a imagem de Deus e Deus é amor? E por que que muitas vezes eu escolho não amar? Sabe por quê? Você quer saber o porquê? Sim ou não? Eu vou dizer para você. Porque muitas vezes a gente faz isso. Porque a gente procura mais seguir o mundo do que a Deus. Enquanto Deus ensina a amar e perdoar, o mundo ensina a odiar e a se vingar. Então, todas as vezes que eu procuro ser a imagem do mundo, aí eu vou ser também um homem que odeia e um homem que não perdoa. Aí eu vou perdendo a beleza de Deus. Eu vou perdendo a imagem de Deus. Eu vou a cada dia desfigurando. De repente, nem eu mesmo sou capaz de ver Deus em mim. Não sou capaz de contemplar a graça de Deus em mim. Deus é verdade. E se Deus é verdade e eu sou a imagem dele, isso implica dizer que eu tenho que ser um homem também de verdade e não um homem de mentira. Eu preciso ter muito cuidado, porque senão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o fariseu do evangelho de hoje. Ele deixou de lado a lei de Deus que dizia que tem que amar a Deus, que tem que amar o próximo, que tem que respeitar, que tem que partilhar, que tem que ser solidário, que tem que respeitar os outros, ser coerentes. Então eles deixaram tudo isso de lado para ir viver de costume besta. Costumes não salvam. Sabe quem é que salva? A palavra. É a lei do Senhor. É a palavra que vem da boca de Deus que salva, e não os costumes. E se eu não tiver cuidado, os costumes acabam apagando a imagem de Deus dentro de mim. Ensino prático e catequético da palavra de Deus para nós nessa noite. E nós vamos sair daqui do Romeirão com essa clareza. Eu preciso me esforçar para ser mais imagem de Deus e menos imagem do mundo. Porque o que agrada a Deus é fazer a sua vontade e não fazer a vontade do mundo. Porque quem nos ampara é Deus. A palavra diz assim, filhos: o mundo nos despreza, mas Deus nos acolhe. E como nós precisamos colocar em prática essa palavra, a gente vai entendendo com muita clareza a mensagem dela. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus é difícil, mas não é. É porque a gente prefere a palavra do mundo do que a palavra de Deus. Quando a gente vai entendendo, a gente vai se encantando e se apaixonando pela palavra. E se apaixonando pela palavra, a gente se apaixona por Deus. E se a gente se apaixona por Deus, a gente vai deixando os erros do mundo de lado. Então, nós vamos sair daqui nessa noite com esse compromisso. Se eu quero mudar de vida, eu tenho que me parecer mais com Deus e menos com o mundo. Aí se eu me pergunto assim, mas eu olhando para a minha vida, Padre Monteiro, eu posso perceber que hoje talvez eu seja mais parecido com o mundo do que parecido com Deus. O que é que eu faço, Padre? Aí a palavra está te orientando nessa noite. Se você acha e se percebe que você está mais parecido com o mundo do que parecido com Deus, Ele está falando para nós nessa noite. Então eu vou me esforçar para seguir
os passos de Jesus. E o que é que eu faço, Padre Monteiro, para me parecer mais com Jesus? Seguir os passos de Jesus. E eu vou dizer mais: deixar de seguir os passos do mundo, porque o mundo nos leva para a miséria, mas Deus nos leva para a felicidade. O mundo nos leva para a miséria, mas quem é que nos leva para a felicidade? Deus. Você entendeu a palavra nessa noite? Você acolheu o recado de Deus para você? Então agora colocar em prática. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.